como determinar sombras num prisma. Este é o vídeo em que vou ensinar-te como resolver enunciados de sombras em prismas. Portanto, assiste até ao final. Para início de conversa, se quiseres fazer o exercício comigo, eu vou deixar no comentário o exercício. Primeiro, defini o prisma. Agora eu preciso das sombras. E o que é que eu preciso saber antes disso? Existem duas sombras num prisma. Existe a sombra própria, a sombra contida no prisma, e por existir esta sombra, vai existir a sombra projetada. Então, uma consequência da sombra própria, certo? Como eu disse, se não existe sombra própria, não existe sombra projetada. Então significa que, em primeiro lugar, nós precisamos descobrir a sombra no próprio sólido. Como é que nós vamos fazer isso? Num prisma é diferente de pirâmides. Eu já tenho um vídeo sobre pirâmides. Num prisma, nós vamos determinar um ponto aleatório à esquerda. Eu chamo-lhe sempre o cálculo à esquerda. Um ponto P, eu coloco por norma um ponto do Béton 3. E por este ponto eu vou fazer passar a direção convencional da luz, 45 graus de abertura para a esquerda, em ambas as projeções, e no meio de L, luz. E vou fazer passar uma reta paralela às arestas do sólido. O que é que são as arestas? O que liga um ponto da base a um ponto da outra base. A à linha. C a linha, certo? Então, em projeção frontal, eu faço uma paralela a estas arestas. Reta A. E faço também uma paralela à aresta de projeção horizontal, certo? A passar sempre por P1. A1. Com isto, eu fiquei com duas retas, a reta A e a reta L. E elas vão fazer um plano, porque são concorrentes no ponto P. Esse plano vai cruzar com o plano de uma das bases do sólido. E isto vai nos permitir determinar a reta I, uma reta que na realidade é referência para as retas de tangência. Então, vamos fazer a interseção, por exemplo, com esta base. Poderíamos fazer com esta também, ok? Mas, quanto menos trabalho, melhor. Então, A2 intersectou o eixo X. Temos o ponto I. E enviamos para a projeção horizontal da reta A. Pertence a ela, certo? O mesmo com a reta L. Aqui está o ponto I1, enviamos para a projeção horizontal e a linha 1 fica exatamente no mesmo sítio. Agora eu vou unir. E obtenho I1 reta. Sobre o eixo X está a I2, unindo I2 e linha 2. Então, eu estou a dizer que esta é a reta de referência para as minhas tangentes. Para obter esta reta, eu utilizei esta base. Então, eu vou fazer apenas as retas de tangência por esta mesma
passar apenas pelas extremidades da figura. T1, T, linha 1, e agora essa base está representada aqui, então ela vai ficar coincidente. As projeções desta reta vão ficar coincidentes com o eixo X. Okay? O que é que eu sei então? Que eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, e a luz vem assim, e a partir do ponto A e ponto B cria-se uma sombra. Então, o mesmo iria acontecer com esta base. Era A' e B' que estariam em sombra. Então, unindo A', B', A e B, eu sei que esta face vai estar toda em sombra. Só que o que é que acontece? Eu não vou conseguir pintar a sombra porque ela está invisível nesta projeção, certo? Aqui ainda falando de faces, claro. Mas, se eu observar A e B em projeção frontal, A', B', C', não, A', B', A e B, eu também não vou conseguir pintar porque ela está tapada naquela perspectiva. Significa então que eu sei onde é que está a sombra própria, na face A', B', B', mas não a posso pintar porque ela está invisível em ambas as perspectivas, certo? Está também em sombra a face normal. Porquê? Porque ela está pousada no chão e não recebe luz. Okay? Com isto, nós vamos passar para a sombra projetada. Tendo em conta que o A', B', B, A estão em sombra, eu vou, e também o C por causa da base, vamos fazer aqui o contorno da sombra para saber quais são os pontos que vamos precisar utilizar para descobrir a sombra projetada. Então, nós temos o C, o A, vamos para A', B', B e voltamos a C. Estes são os pontos que precisamos para fazer a sombra projetada. Vamos começar, então, por fazer os pontos de sombra. O A' fácil, porque é um ponto F. E estes também são fáceis porque A sombra, B sombra e C sombra vão estar sobre a projeção horizontal dos pontos originais. Então, tendo a sombra, agora vou colocá-la a vermelho, eu vou começar a fazê-la, certo? B', uno os de baixo também, ou seja, estes, tudo que está dentro do sólido fica atacejado. Tudo que está fora não. Temos a sombra, só que falta-nos unir este a este e este a este. E isso é algo que não dá para fazer
diretamente. E porquê? Porque jamais podemos unir um ponto da projeção 1 a um ponto da projeção 2, certo? Então, eu vou utilizar os pontos virtuais destes dois ou destes dois, tanto dá, para conseguir determinar os pontos quebra. E o que é isso? Aí eu utilizo a realidade e digo-te assim: imagina que estás numa rua escura onde a tua sombra está a ser projetada para o chão. Mas também essa sombra chega a ser projetada numa parede. Quando isso acontece, existe uma quebra na sombra e ela, na parede, muda de direção. E é isso mesmo que acontece aqui. A parte de baixo é como se fosse o chão, a parte de cima, do eixo para cima, é como se fosse uma parede. Então, eu vou precisar descobrir a quebra da sombra de modo a conseguir determinar a própria sombra. Como eu disse, vamos descobrir os pontos virtuais destes dois ou destes dois, tanto dá. Aqui está AV. AV une-se a A sombra, que é o ponto mais próximo. E esta ligação não é a sombra em si, ela apenas serve para descobrir os pontos quebra, que é quando esta linha que acabamos de fazer interseta o eixo X. Okay? Vamos fazer a mesma coisa para o B'. B' virtual. Este ponto unimos a B sombra. Okay? Descobrimos outro ponto quebra, que linha. Okay? Agora, estes dois pontos, o Q e o K', eles sim pertencem à sombra. Então, vamos unir esses pontos a linha sombra e a B' sombra. E unimos esses pontos também ao A sombra e ao Q linha. Esta parte ficou mal. Ok, isto é a sombra do sólido. Agora sim, podemos pintá-la ou fazer a truncagem nela. Okay? Sombra própria existe novamente, só que nós não a conseguimos ver. E deste modo determinamos a sombra deste prisma triangular oblíquo.